Olá pessoal, eu vou começar explicando o conceito de parasita e hospedeiro. A gente chama de parasita o organismo que depende de outro para sobreviver. Então, ou seja, ele obtém nutriente e abrigo desse hospedeiro e esse hospedeiro ele oferece, né, e fornece essas condições para o parasito. E temos vários tipos de relações, como por exemplo, no parasitismo, apenas um se beneficia e o hospedeiro ele é prejudicado. Temos também no comercialismo um caso que também apenas um se beneficia, mas o outro ele não é afetado. E no mutualismo, ambos saem ganhando. Por exemplo, as bactérias que vivem na nossa flora intestinal. Temos também os tipos de hospedeiro, que pode ser definitivo, onde o parasita ele atinge a fase adulta, o intermediário, onde ocorre uma fase larvária e até mesmo assexuada, o paratênico, que transporta o parasito sem desenvolvimento, e o reservatório, que mantém o parasito na natureza, servindo como fonte de infecção. Esses conceitos são a base para a gente entender como os parasitas eles se relacionam com os hospedeiros e como isso impacta na saúde humana, né, gente? Agora eu vou falar sobre o ciclo de vida dos parasitas. O ciclo de vida pode ser direto, quando o parasita completa seu desenvolvimento em apenas um hospedeiro, como ocorre no caso das caridíase. Já no ciclo indireto, é necessário mais de um hospedeiro, como no caso do plasmodium, que causa malária. As formas de transmissão também variam. Pode ser oral-fecal, como infecções intestinais, pode ser vetorial, quando o parasita depende de insetos como mosquitos, e por contato direto, como ocorre na escabiose. É muito importante entender o ciclo de vida dos parasitas, porque isso permite direcionar ações de prevenção e controle. Por exemplo, no caso da transmissão oral-fecal, medidas de saneamento e higiene são essenciais. Já em doenças vetoriais, o foco deve ser no combate do vetor. Exemplos de doenças parasitárias. Temos a malária, que o seu principal causador é o protozoário do gênero Plasmodium e é transmitido pela picada do mosquito fêmea Anopheles. Os principais sintomas são sudorese intensa, febre, dor de cabeça, náusea, vômito, calafrio, e as principais complicações podem ser insuficiência renal, anemia grave e, em caso da malária cerebral, pode ocorrer coma e também o risco de morte. Temos também as giardias, que o causador é o protozoário Giardia lamblia e é transmitido através de alimentos e água contaminada. Os principais sintomas são diarreia, fezes pastosas, cólica abdominal, náusea, vômito, gases, e as suas principais complicações podem ser desnutrição, né, em decorrer dos sintomas, mesmo como diarreia, falha na absorção de nutrientes e pouco desenvolvimento, né, do crescimento infantil. Outro exemplo também é a ascaridíase, que é causado, né, o principal causador é o verme nematóide ascarilumbigoide, que é encontrado e adquirido com a presença de ovos em águas, no solo ou em alimentos contaminados. Os principais sintomas são náuseas, vômitos, dor abdominal e, quando a larva migra para o pulmão, pode ocorrer também tosse. E suas principais complicações são inflamações das vias biliares ou do apêndice, obstrução intestinal ou perfuração do intestino. Agora vamos entender como o parasita prejudica o hospedeiro. Primeiro, ele pode causar lesões teciduais, sejam destruindo diretamente as células pela ação mecânica ou ainda provocando inflamação local. Além disso, o parasita pode consumir nutrientes do corpo, o que leva à desnutrição, anemia e até o atraso no crescimento. Outro fator importante é a produção de toxinas no metabolismo, que pode gerar alterações metabólicas e até imunossupressão. Para se defender, o organismo ativa a resposta imune, que é a resposta inata, envolve as barreiras físicas, a fagocitose
e a ativação do complemento e a produção de citocinas inflamatórias. Já a resposta adaptativa é mais específica com a atuação dos linfócitos, que participam da resposta celular. As consequências para o organismo podem aparear de formas diferentes. Geralmente vemos febre, dor e inflamação. Já em alguns casos, quadros crônicos, os efeitos podem ser desnutrição, imunossupressão e até o desenvolvimento de algumas imunopatologias. Hoje vou falar sobre como as parasitoses têm um impacto epidemiológico na saúde pública, principalmente em populações vulneráveis, e a relação disso com fatores sociais e de infraestrutura. Segundo a OMS, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem com parasitoses, principalmente em países em desenvolvimento. No Brasil, o Norte e o Nordeste concentram os maiores índices. No mundo, a África, a Ásia e a América Latina em áreas com saneamento precário. Baixa renda, pouca escolaridade, moradias precárias e pouco acesso à saúde aumentam muito os riscos de infecção. A falta de água potável e de tratamento de esgoto facilita a transmissão. Por isso, investir em saneamento básico e educação em saúde é fundamental para reduzir os casos. As parasitoses mostram como a saúde e a educação caminham juntas. Quando a população tem acesso à informação e orientação, é mais fácil adotar medidas de higiene, prevenção e buscar tratamentos quebrando o ciclo de transmissão. Prevenção e controle. A relação parasita-hospedeiro é um conceito fundamental na biologia, especialmente no contexto de doenças infecciosas causadas por parasitas. A forma como um parasita interage com o hospedeiro determina a dinâmica de transmissões de muitas doenças. E o estudo dessa relação ajuda a entender a prevenção de cada uma dessas infecções. O hábito de higiene pessoal, medidas coletivas e educação em saúde tem um papel essencial na prevenção e no controle dessas doenças. E aqui vai algumas medidas preventivas, como o hábito da higiene pessoal, lavar as mãos antes da refeição, após o banheiro e depois do contato com o animal é essencial para poder evitar esses tipos de infecção. A gente também não deve esquecer de higienizar as frutas com água potável e cozinhar muito bem os alimentos, principalmente as carnes. Já nas medidas coletivas, a gente tem o saneamento básico, que é o esgoto tratado e a água potável. O controle de vetores, que é avaliar as águas paradas, e o tratamento da água, a filtragem e a cloração. Já na educação em saúde, a gente deve trabalhar campanhas educativas sobre higiene e limpeza, a promoção de boas práticas alimentares sobre uma alimentação adequada e o preparo adequado, e também ações adaptadas à realidade local, como métodos mais simples, panfletos, cartaz e palestras em escolas. A relevância acadêmica está dividida em 4 pontos principais. Primeiro é a importância acadêmica e social, que é compreender os processos infecciosos, ver condições de vida do paciente e também pesquisas que ajudam na qualidade de vida. O segundo é essencial em saúde identificar os riscos infecciosos existentes. De acordo com a vigilância, é necessário montar uma estratégia que traz uma qualidade de vida e diminui esses riscos numa população ou até mesmo numa área local. O terceiro é sempre o apoio às políticas públicas, é sempre ter uma parceria com algum programa como o SUS. Ali a gente vai montar uma estratégia de qualidade e é essencial para cada realidade de cada paciente. A reflexão final, ela é bem simples. A gente sempre vai usar a ciência somada com a prevenção, trazendo uma qualidade de vida para o paciente. Ali vamos entender a real relação entre o parasita e o hospedeiro, sempre trabalhando com políticas públicas junto com o SUS. Vamos trazer uma qualidade de vida e uma prevenção que seja simples e fácil, que o paciente consiga colocar no seu dia a dia, trazendo bastante informação para que ele tenha acesso a entender os principais diagnósticos, sintomas e alguma também a prevenção que pode ser feita tanto em casa quanto na própria UBS da cidade.